Ben 10 é uma daquelas franquias que marcaram uma geração. Mano, se você nasceu por volta dos anos 2000, é quase impossível você não ter alguma memória afetiva com esse desenho, já que o Ben 10 ele tava por toda parte. Você tinha boneco, caderno, roupa, mochila, perfume, shampoo e até mesmo umas figurinhas bem bizarras, para se dizer o mínimo. E todo esse sucesso ele não foi à toa, a franquia ela traz uma história que foge totalmente do tradicional de super-herói, com um universo bem rico que só foi evoluindo ao longo das temporadas. É claro que as lutas ali elas eram incríveis e fazia qualquer criança ficar maluca assistindo, porém o desenho ele também não deixava de entregar um excelente desenvolvimento para os personagens principais. O próprio Ben, a gente acompanha ele desde uma criança que só quer se divertir sendo herói, até ele se tornar o protetor do universo que entende a responsabilidade que ele tá carregando no pulso. E se ela é uma franquia tão boa como eu tô falando, então por onde anda Ben 10 hoje em dia? A real é que por mais que esse aqui ele seja um desenho excelente, ele também teve alguns tropeços ali no meio do caminho, muito por culpa da própria Cartoon. E dá pra se dizer que hoje em dia a gente tá vivendo a pior era pra quem é fã dessa franquia. Então, salve rapaziada, eu sou o Bart, e hoje bora dar uma passada aí por Ben 10, tanto na era de ouro da franquia, até chegar nesse momento de queda que estamos vivendo hoje em dia. E vamos aproveitar também pra trocar uma ideia do que podemos esperar aí pro futuro da franquia. E bom, Ben 10 foi um desenho que teve a sua estreia na Cartoon Network lá em 2005, com uma ideia bem original. Aqui a gente acompanha Ben Tennyson, uma criança de 10 anos que possui um relógio chamado de Omnitrix, capaz de transformá-lo em 10 alienígenas diferentes. Uma ideia simples, porém bem inovadora, já que se a gente for analisar cada alien isoladamente, a gente tem habilidades que são extremamente comuns aí no universo super-herói, como poder de fogo, super força, velocidade e vários outros poderes aí. Só que a maneira que tudo isso foi feito que torna essa ideia genial e única. Cada um desses alienígenas possui um design único, uma personalidade ali no seu design, e mais pra frente, nas outras temporadas, a gente vai ganhando mais camadas, já que algumas raças vão sendo exploradas. Mas e se eu te dizer que era pra Ben 10 ser bem diferente? Já que antes da gente ter Ben 10 como a gente conhece hoje em dia, a Cartoon ela chegou a encomendar ideias de outros artistas, incluindo Steven e Gordon, que sugeriu que o Ben se transformasse em diversas versões dele mesmas vindo de outra realidade, usando um relógio chamado Mega Watch. Mas esse conceito ele foi descartado ali bem na fase inicial, a gente só tem alguns rascunhos aí para ter uma ideia de como seria essa série, e a série como a gente conhece hoje em dia só foi começar a tomar essa forma mesmo quando o projeto entrou nas mãos da equipe Man of Action, formado por Duncan Roleal, Joe Casey, Joe Kelly e Steven T. Seagal. Eles criaram os personagens, a narrativa e todo esse conceito que a gente conhece dentro do desenho. Já o artista Dave Johnson, ele foi chamado aí para poder refinar o visual da série, incluindo o design do próprio Ben e também dos próprios alienígenas. Se a gente for ver os primeiros esboços, eles eram bem esquisitos e bizarros, sabe? Com as criaturas ali parecendo bem mais com aliens mesmo, algo mais assustador. Mas elas foram ali sendo ajustadas para manter aquele visual estranho o suficiente para parecer um alienígena, porém amigável também para o público infantil. E apesar dessa ideia aqui ela parecer bem promissora já bem de início, a Cartoon Network ela não comprou esse conceito logo de imediato. Na época o canal ele ainda priorizava desenhos com episódios mais soltos, voltado ali mais pro humor de situações ali do dia a dia. E a proposta da Man of Action, ela trazia algo bem mais ousado, uma narrativa ali contínua, com personagens que iriam evoluir conforme a série for passando, vilões com motivações reais e até uma mitologia alienígena por trás de tudo isso. Então eles precisavam convencer ali os executivos de que as crianças elas eram capazes de acompanhar essas histórias mais complexas e que o público ele queria ver mais isso do que episódios engraçadinhos. Felizmente o estúdio acabou dando sinal verde e foi isso que acabou permitindo o Ben 10 se tornar algo tão marcante em nossas vidas, já que não era apenas um garoto se transformando em alienígenas, e sim era um universo inteiro esperando para ser explorado. E foi assim que nasceu o que viria a ser uma das maiores franquias da história da Cartoon Network, e também, talvez, a mais desperdiçada. E é aí que chegamos na estreia de Ben 10 em 2005. E esse sucesso aí da série não veio só pelo visual criativo dos alienígenas e pelas lutas, mas também porque a série tratou o público com inteligência. Ela desenvolveu os personagens, trouxe temas e até dilemas morais de forma bem mais madura para um desenho infantil. O Ben 10 ele foge totalmente daquela ideia de herói tradicional, já que diferente de outros super-heróis, ele não foi moldado por uma tragédia, não perdeu os pais, ele não teve nenhum trauma marcante. Ele era apenas um garoto comum que durante uma viagem de férias com a sua prima seu avô, acaba encontrando um relógio alienígena e aos poucos ele vai aprendendo o que significa ter poder e responsabilidade. Isso por si só já quebra, o estereótipo de super-herói clássico, que é sempre vir ali através de algum trauma. E essa construção do personagem do Ben, ela acontece de uma forma bem gradual e muito bem feita. A gente pode ver essa evolução em diversos episódios, como por exemplo ali na primeira temporada, quando o Vomax ele vai parar no hospital por conta de um confronto em que o Ben acabou se envolvendo, e o Ben, consumido pela culpa, ele acaba decidindo ir embora. Ele acredita que tá colocando a família em risco
risco só por tentar ser um super-herói. E nesse episódio a gente vê o quanto o Ben se preocupa com a sua família, o quão importante é o Vomax e a Gwen pra ele. E esse aqui é um tema muito importante pra essa temporada, já que a gente pode ver no primeiro episódio que o Ben, naturalmente, ele é uma pessoa boa, quando ele defende ali o garoto de sofrer bullying. Mas a série, ela vai nos mostrando em vários momentos que se não fossem os ensinamentos do Vomax, ele poderia acabar deixando o poder do Omnitrix subir a cabeça. No próprio episódio do Kevin 11, a gente pode ter uma ideia do que o Ben poderia ter se tornado sem a figura do Vomax, alguém com poder, mas sem um guia ali para poder colocar ele no caminho correto, usando tudo isso para um benefício próprio. E falando sobre o Kevin 11, esse também é um grande acerto da temporada, os vilões. Aqui a série consegue apresentar uma grande galeria de vilões muito boa. Eu vou dar destaque aqui a 3, que eu acho bem memorável ali da saga clássica, como o Kevin, que eu já mencionei, que mostra muito bem esse contraponto da falta de uma pessoa para te guiar ali no caminho certo. Tem também o Fantasmático, que protagoniza alguns dos episódios mais assustadores da série, e também o Vilgax, que, mano, ele aqui exalava imponência. E é uma pena que nenhuma das outras temporadas aí, né, de Força Alienígena em diante, conseguiu passar essa mesma imponência que o Vilgax tinha aqui na série clássica. E é como eu falei, a série ela vai nos mostrando como é que o Ben começa a tomar decisões cada vez mais difíceis em prol daqueles que ele ama. Como no episódio ali em que o Vilgax e o Kevin acabam se juntando, o Ben, ele tá disposto a sacrificar o Omnitrix para salvar a sua prima Gwen, mesmo sabendo que aquilo o tornaria normal de novo. Porém, é no filme do Segredo do Omnitrix que a gente vê o real desenvolvimento do Ben. Aqui a gente vê a forma final que o Ben teve ali na saga clássica do personagem, já que o Ben, ele entende que o relógio ele não é só uma diversão ou um brinquedo poderoso, ele é uma responsabilidade real, e é ali que ele se posiciona como um herói de verdade pela primeira vez. Ele entende que não é o relógio que o torna herói, ele já é um herói até mesmo sem o Omnitrix, e tudo isso é abordado ali nessa temporada, sem abandonar o humor, os conflitos ali familiares, a aventura, e essa é uma mistura bem equilibrada que a série clássica conseguiu entregar de ação, emoção, crescimento pessoal, que acabou transformando o Ben 10 clássico em um fenômeno aí, né, um sucesso pra todo mundo, tanto que é uma das sagas aí favorita de muita gente. Aproveita e coloca aí qual é a sua saga favorita de Ben 10. E foi aqui mesmo que a gente teve o início da Era de Ouro da franquia, porém, tinha muito mais coisa ainda por vir e esse universo poderia crescer ainda mais. Já que após o sucesso de Ben 10 clássico, a franquia ela decidiu amadurecer junto com seu próprio público. E em Força Alienígena, que foi escrita por Dwayne McDuffie, que inclusive é o mesmo cara por trás de Super Choque. Mano, o cara é muito brabo e infelizmente ele acabou falecendo ali em 2011, porém, né, as obras dele continuam marcando as nossas infâncias e as nossas vidas, né. E bom, como eu falei, a série ela trouxe sim esse tom mais sério, um Ben mais velho e bem mais consciente, e com um novo Omnitrix com 10 aliens inéditos. E mano, era impossível naquela época você não hypar muito pra essa nova fase da franquia. Aqui a gente vai acompanhar um Ben mais sério que aprendeu com tudo que ele passou ali na era clássica da série. A gente não tem mais aquele Ben orgulhoso e que sempre parte pra porrada ali na primeira oportunidade. Muito pelo contrário, a gente vê em diversos momentos ele tendo que resolver algumas situações apenas ali na base do diálogo, e até mesmo assumindo uma grande responsabilidade quando ele acha que seu avô Max morreu. Aqui ele está bem mais maduro e entende o real propósito do Omnitrix, e usando até mesmo isso pra poder vencer a briga com os soberanos ali no final da segunda temporada, mas a gente já vai chegar lá. Primeiro eu gostaria de destacar a evolução que a Gwen teve nessa temporada, que deixou de ser apenas aquela prima inteligente que vivia batendo cabeça com Ben ali para gerar momentos engraçados, para ter um protagonismo ainda maior, sendo bem mais poderosa, sensata e emocionalmente bem mais madura. Os seus poderes agora ele tem uma origem mágica alienígena, o que traz bem novas camadas ali pra personagem e até dá mesmo o potencial dela se tornar uma das personagens mais fortes da série. E é claro que eu não posso deixar de mencionar a melhor adição que essa série fez, que foi a adição do Kevin na equipe, que mano, esse aqui foi um dos maiores acertos da franquia, já que ele começa como alguém ainda marcado por seus erros do passado, e aos poucos o Kevin vai se tornando cada vez mais próximo da Gwen e do Ben, alcançando ali sua redenção durante os episódios, além também de ele ser um dos personagens mais engraçados da ficção. Sério mesmo, mano, era impossível você não rachar o bico com esse cara. E esse trio principal aqui, ele se equilibra muito bem e tem uma química que raramente a gente vê em algumas animações desse gênero. A primeira e a segunda temporada de Força Alienígena representam talvez a fase mais sólida ali em termos narrativos da franquia de Ben 10, tanto que é uma das favoritas aí de muitas pessoas. As tramas elas são bem conectadas, os episódios eles exploram consequências reais e abordam até temas bem mais maduros, de forma até que sutil, como a trama dos refugiados, onde o nosso trio precisa reunir os filhos dos encanadores, que eles se mantêm escondidos por terem DNA alienígena, e isso faz com que eles sejam diferentes aí dos demais. Ou até mesmo também a trama dos soberanos, que aqui eles são uma espécie de nazistas espaciais. Eles se sentem superiores aos outros seres por serem uma das primeiras raças
raças a serem criadas, tanto que para eles continuarem puros, eles até mesmo praticam incesto. Isso mesmo, né? O bagulho é bem bizarro mesmo. E a forma que o Ben usa para poder vencer essa guerra contra os soberanos é a forma mais genial possível. No episódio em que o Ben fica preso ali com um dos soberanos em outro planeta, o Ben mostra para ele a importância da diversidade, mostra também como ele é um dos únicos que sabe o que é ser cada alienígena do universo, graças ao Omnitrix. E tanto nesse episódio quanto no último episódio ali da segunda temporada, o Ben ele não vence na base da força, ele precisa convencer os soberanos de que a diversidade ela é essencial. Os atos incestuosos que eles cometem ali para preservar a pureza da genética deles acabavam levando a raça deles à extinção. E é com o Omnitrix que o Ben acaba transformando os soberanos de sangue puro em mestiços. Isso daí acaba salvando a espécie, mostrando que a diversidade é sim importante. E assim encerrando a segunda temporada de uma forma excelente, mostrando que o Ben entendeu o propósito do Omnitrix. Porém, é na terceira temporada de Força Alienígena que as coisas começam a mudar, e não para melhor. O tom mais sombrio e sério começa a dar espaço para uma tentativa de reverter o foco para algo bem mais infantil, e isso acontece porque os criadores originais da série não puderam desenvolver a terceira temporada como eles queriam, e isso explicaria o porquê a gente tem tanto episódio ali meio que fora do lugar, e como o Ben regrediu na sua personalidade, se assemelhando bem mais como ele era ali no clássico. É claro que ela sim possui bons momentos isolados, como algum retorno de alguns vilões, uma boa finalização de temporada que também entrega um bom desenvolvimento do Ben, mostrando como essa arrogância que ele tava ali na terceira temporada faz com que ele perca o Omnitrix, e isso faz o Ben amadurecer mais uma vez, reconhecendo os seus erros e pedindo ajuda aos seus amigos para poder vencer o Vilgax e o Albedo. E é tanto nesse confronto que o Ben acaba adquirindo o Super Omnitrix do Albedo, e se assemelhando mais com aquele Ben que a gente vê naquelas duas primeiras temporadas de Força Alienígena. Mas apesar de todos esses problemas na terceira temporada, Força Alienígena ainda é muito bom, com 2 temporadas lidando com temas mais maduros e apresentando vários personagens novos e carismáticos, além de vilões marcantes como o Albedo, que se tornou o favorito de muitos. E eu sei que muita gente pode não gostar da terceira temporada, e com razão, mas ela também teve seus bons momentos, e apesar da regressão ali da personalidade do Ben, eu gosto como a trama usa isso para poder punir o Ben e fazer ele evoluir nos episódios finais, assim preparando o terreno para mais uma saga suprema que está por vir de Ben 10. Depois de estabelecer um tom mais sério na temporada anterior, a franquia ela continua sua trajetória em Ben 10 Supremacia Alienígena. Aqui a série ela encontra um bom equilíbrio na personalidade do Ben, mostrando ele bem mais seguro de si e responsável, e isso daí mostra pra gente como ele evoluiu da terceira temporada de Força Alienígena até aqui. Ainda não tá no ponto certo de como era ali nas primeiras temporadas de AF, mas em comparação com o que a gente teve ali na temporada anterior, dá pra se dizer que aqui tá bem melhor. Inclusive, algo novo que Supremacia faz é de colocar o Ben pra ser reconhecido como uma figura pública, o que acaba abordando como a fama pode ser algo negativo, já que ela acaba tirando vários momentos de privacidade do Ben. A gente também acompanha o Ben com o seu Super Omnitrix, que inclusive acho que é um dos motivos de muita gente gostar bastante dessa série. Eu particularmente curto bastante por conta dessa temática da evolução dos aliens, e mano, essa é uma ideia muito boa, velho. A Cartoon, ela vacilou com essa ideia, porque era uma boa sacada pra poder vender brinquedo pra caramba e acrescentar mais na lore do desenho. Porém, né, pô, mano, ela só trouxe 8 Supremos, mano. Tem tanto alien da hora no Omnitrix e se ela só traz 8, fora também alguns aliens que nem precisava, mano, como tipo besta, tá ligado? Mas fora esse vacilo da Cartoon, mano, os Supremos, eles são sim uma boa adição aí pra temporada. Eles trazem diversos momentos incríveis aí na série, momentos aí que mostram a imponência que essas formas possuem, e mais eu fico triste aí de a gente não ter tido mais formas supremas aí de aliens mais icônicos, né? Mas bom, falando da temporada como um todo, essa primeira metade aqui da série, ela entrega o que é pra mim um dos meus arcos favoritos da franquia, que é a saga do Agregor. O vilão ele traz uma ameaça bem real e uma presença bem intimidadora, algo que pelo menos pra mim lembrou muito a vibe do Vilgax ali na saga clássica. E o seu plano de absorver o poder ali dos alienígenas da galáxia de Andrômeda e depois acessar o centro da criação acaba adicionando um senso de urgência narrativa. Ele não é aquele vilão caricato, ele é um vilão metódico, brutal e bem estrategista. E a forma como ele usa os poderes dele e dos outros alienígenas para poder construir esse plano é feita de uma maneira bem cruel, com a gente vendo o Ben tendo que lidar com essa situação de uma forma bem mais séria e ficando furioso com essa crueldade do Agregor. E todo esse senso de urgência acaba obrigando o Ben e a Gwen e o Kevin se unirem e viajarem aí por outros planetas para poder impedir que o Agregor consiga o mapa do infinito e tenha o acesso ao centro da criação. E é isso que pra mim traz um dos grandes acertos dessa temporada, que é explorar outros planetas de Ben 10. Vamos dar uma explorada ali na raça dos sapiens celestiais, vamos conhecer alienígenas inéditos vindo de outra galáxia ali de Andrômeda, e até mesmo conhecer mais sobre o centro da criação, que inclusive dá pra gente um dos episódios mais legais
10, o crossover do Ben 10 de 10 anos, que era impossível você não hypar com esse episódio. E o final dessa saga sabe lidar muito bem com consequências, já que aqui no final o Agregor ele tava tão forte que acaba derrotando todos os nossos heróis e o Kevin tem que se sacrificar e se tornar um monstro novamente para poder impedi-lo. E é aqui que ele brilha. O arco em que ele perde o controle dos seus poderes e se transforma em uma criatura instável e intenso emocionalmente, traz também diversas reflexões sobre identidade e redenção. Ver a Gwen ali lutando para trazer ele de volta enquanto o Ben tá confrontando aquele dilema entre salvar o seu melhor amigo ou proteger o mundo, mostra como esses protagonistas acabaram amadurecendo ao decorrer das séries. Desde o começo, esse arco do Agregor ele sempre foi sobre o Kevin, explorando seu passado, sua raça e como ele se tornou uma boa pessoa. E por isso eu gosto tanto do arco do Agregor, por ele se complementar com esse arco do Kevin. Eu gosto como a série explora mais o personagem e responde algumas das perguntas que a gente tinha referente ao Kevin, além de mostrar também como o Ben ele estava disposto a ir longe demais para assumir essa responsabilidade de proteger o universo. E após finalizar o arco do Kevin Supremo, com obviamente tudo ficando bem novamente, a gente também tem a segunda temporada de Supremacia, que continua explorando o Super Omnitrix e também introduz elementos ali do universo de Galvan, que vão ser essenciais ali para a trama mais tarde, como a real função do Omnitrix, os segredos da sua criação. Então a série acerta muito em mostrar pra gente como tecnologia e ética estão interligadas nesse universo, já que o Omnitrix ele não é apenas uma arma, ele é meio que uma ferramenta de aprendizado, já que aqui a gente conhece mais sobre o passado do Azimuth e do porquê ele criou o Omnitrix. Azimuth ele criou uma espada chamada Askelon há muito tempo atrás, que é uma das armas mais poderosas do universo, que acabou caindo em mãos erradas e trazendo inúmeras consequências, fazendo até a amada do Azimuth, a Shennet, acabar deixando ele por conta da sua irresponsabilidade. E é por isso que ele resolveu criar o Omnitrix, como uma forma de redenção pelo mal que a Askelon acabou fazendo. E por mais que o Omnitrix ele pode ser usado como uma arma, o real propósito dele sempre foi ser uma espécie de Arca de Noé, capaz de armazenar o DNA de cada alienígena, garantindo que cada espécie se mantém viva, mesmo se acabar ocorrendo uma extinção. E pra ser sincero, eu não sou muito fã dessa segunda metade. Ela tem sim episódios bem legais, como o do Ben 10.000, por exemplo, que inclusive eu acho que só eu e mais 3 pessoas gostam dessa versão. Tem também o episódio em que os Supremos criam vida dentro do Omnitrix, além de outros que, mesmo com altos e baixos, ainda conseguem entregar ideias bem interessantes. Porém, toda a saga do Diagon, eu acho bem meh, tá ligado? Pra mim, o auge mesmo de Supremacia está ali no arco do Agregor em conjunto com o arco do Kevin Supremo, que eu acho que eles se complementam muito bem. Mas graças à saga do Diagon, a gente também conhece mais sobre o passado das Azimuth, o que é um ponto muito positivo. E a gente também tem um excelente fechamento aí pro Ben, com ele portando as duas armas mais poderosas do universo, e mesmo assim reconhecendo que é muito poder e ele acaba abrindo mão da Askelon, com assim o Azimuth reconhecendo o amadurecimento do Ben e entregando para ele o Omnitrix, assim iniciando o que para alguns foi a queda da franquia, enquanto para outros, né, foi a última era de ouro que a gente teve de Ben 10. E agora chegamos a Ben 10 Omniverse, que pra mim marca o encerramento da Era de Ouro da franquia. Essa saga aqui ela é marcada por trazer diversas mudanças, como um novo design, um novo parceiro pro Ben, novos personagens e aliens sendo apresentados. Dá pra se dizer que Omniverse é uma espécie de soft reboot pra franquia. E toda essa mudança de tom e visual acabou causando um estranhamento gigantesco em muitos fãs. Porém, o Omniverse ele não apaga nada do que veio antes, ele não é um reboot, na verdade ele amplia e muito mais esse universo de Ben 10, e muitos aí, inclusive eu, tinha preconceito com essa série apenas por conta da mudança de visual. Tanto que essa aqui é a única saga que eu só vi uma vez, porque sempre que eu terminava a Supremacia, eu ignorava a existência do Omniverse. Até que eu tomei vergonha na cara, né, e fui assistir, já que se é pra reclamar, que seja pelo menos com propriedade. E eu, me surpreendi, mano, porque o Omniverse é muito diferente do que eu imaginava. Essa série aqui, ela foi muito injustiçada antigamente, né, hoje em dia ela já é bem mais aceita, e ela resgata também muitos conceitos ali da saga clássica que foram esquecidos, como as transformações possuírem as roupas do Ben, o Omnitrix em locais aleatórios do corpo, alguns episódios que também enriquecem ainda mais o Ben criança, além das cores e a animação ser bem melhor do que era nas sagas anteriores. Eu ainda não sou fã do traço e do design do Ben, eu acho ele muito infantil, não combina nada com a idade dele, porém, a animação e as cores, elas são um ponto muito positivo. E um ponto que vale a pena destacar também é a personalidade do Ben, que ela é muito criticada aqui. Porém, vale lembrar que após a segunda temporada de Força Alienígena, ele nunca mais teve aquela personalidade mais madura e centrada. Na realidade, a personalidade dele passou a ser muito mais um equilíbrio entre responsabilidade e seriedade. E o que as temporadas ali posteriores começaram a fazer foram equilibrar isso. E aqui em Omniverse não é muito diferente, já que em alguns momentos a gente vê sim o Ben mais bobão e irresponsável, mas em outros momentos a gente vê o Ben bem mais centrado e responsável também. Então isso
daí não é basicamente culpa de Omniverse por trazer essa mudança. O que talvez a gente pode criticar que o Omniverse faz é que tem muitos momentos que eles dão uma exagerada na personalidade bobona do Ben. Mas tem alguns episódios também que ajudam a enriquecer muito mais o personagem, como por exemplo o episódio do feedback, que, bom, é um episódio muito marcante pra todo mundo que assistiu. E essa daí ela foi uma ideia deixada pelo Dwayne McDuffie antes dele falecer, já que aqui eles abordam a perda que o Ben criança teve do seu alien favorito, mostrando que ele teve um momento ali meio que de depressão, o que possivelmente explica do porquê o Ben abandonou o Omnitrix entre a série clássica e Força Alienígena. E na época, essa perda foi tão forte pro Ben que o Omnitrix ele até criou uma espécie de trava de segurança no DNA do feedback, passando a impressão que ele nunca mais teria acesso a essa transformação. E só foi quando o Ben se perdoou e aceitou o que aconteceu que o alien foi desbloqueado novamente, entregando um dos momentos mais épicos da série, além também de passar uma boa lição pra quem tá assistindo, né, de poder se perdoar, de poder aceitar o que aconteceu. Isso, mano, é bem bonito, é algo que os desenhos antigamente faziam muito bem, né. Outro ponto de destaque é a introdução do Hulk, que é o novo parceiro do Ben, que confesso que eu não curtia nem um pouco esse personagem no começo, e com o passar do tempo eu fui começando a aceitar ele melhor e gostar dele. E o engraçado é que o Ben reage da mesma forma que os fãs, sabe? Então parece que foi até uma sacada ali dos próprios escritores de colocar o Ben reagindo da mesma maneira que a gente, já que ele não aceita muito bem ali a saída da Gwen do Kevin, não se acostuma muito bem ali com o Hulk logo de cara, mas com o tempo eles vão ficando bem amigos, bem próximos, a gente vê que a parceria deles cresce de uma forma bem orgânica e a gente começa a gostar bastante deles dois juntos. E em termos de lore, Ben 10 Omniverse acerta demais, já que a série ela se aprofunda muito mais nesse universo, trazendo novos aliens pro Omnitrix, que algumas pessoas falavam que os aliens eles eram inúteis, que não sei o que não sei o que lá, mas vale lembrar que o conceito do Omnitrix ele não é de ser uma arma e sim um banco de DNA. Então o Azimuth ele colocou mais de 1 milhão de DNAs no Omnitrix, então eu acho muito legal que em Omniverse eles mostrarem que nem todos os aliens são mega poderosos. Pô, a gente vê nós mesmos seres humanos, a gente não é mega poderoso, a gente é bem inútil na real, se a gente for comparar com os alienígenas. Então, mano, faz sentido ter aliens meio bosta também. Mas é claro que eles também adicionam alguns aliens bem da hora, como o Feedback e Gravatac, que são dos meus favoritos aí dessa série. E fora que a gente vê o Ben voltando a usar aliens que fazia tempo que a gente não via ele usando. Além da gente ter destaque ao Alien X, que a gente vê o Ben recriando o universo inteiro com o poder do Alien X na primeira temporada. Mano, esse é um dos momentos mais fodas e que mostra o quão forte o Alien X é. Além da gente conhecer mais sobre a raça dele, os Sapiens Celestiais, onde dentro do próprio desenho eles meio que explicam que toda essa mudança de traço e voz dos personagens foram interferências dos Sapiens Celestiais. Um detalhe que eu acho bem legal pra justificar essa mudança de traço dentro da própria história ali do desenho. E se eu não me engano, foi logo nesse episódio mesmo que a gente tem uma das lutas mais insanas de Ben 10, com o Alien X saindo na mão com outro Sapien Celestial. Mano, top 3 lutas de Ben 10 sem sombra de dúvida. A série ela também resgata alguns vilões clássicos e apresenta outros bem memoráveis também, como o Kyber, que é um caçador de recompensa bem inspirado ali no Kraven do Homem-Aranha, que ele tem uma cachorra que usa o Nemetrix, que é basicamente um dispositivo que transforma essa cachorra em vários predadores ali dos aliens do Ben, que, mano, é uma ideia bem legal e traz momentos bem marcantes aí pra série. Tem também o Malware, que é o Ultra T do mal, que é um dos grandes vilões do Ben criança, e mais pra frente ele até volta pra atormentar o Ben novamente, entregando uma das lutas aí mais memoráveis aí da série. A gente também tem o Dr. Psychobus, que é um cientista aí alienígena da mesma raça do Arthrópodes. A gente tem o Maltrant, que ele atua mais como uma ameaça a nível cósmico e temporal. Tanto que ao longo da série a gente vai tendo mais arcos ali envolvendo também o multiverso, onde a gente tem várias versões alternativas do Ben, que, mano, esse daqui é um dos melhores arcos de Ben 10 como um todo, velho. Qualquer pessoa aí conhece esse arco, mesmo se você não assistiu o Ben 10 Omniverse, tão marcante que foi. Mas é claro que apesar dos pontos positivos, a série também tem os seus problemas. Ela tem uma estrutura também meio episódica ali, com alguns momentos mais soltos entre os arcos, o que pode tornar alguns momentos meio cansativo, com uma ideia de parecer filler. O humor também mais cartunesco pode não acertar sempre, afetando muitas vezes ali a personalidade do Ben, que como eu falei que às vezes eles exageram, deixam bem bobona, além de alguns retcons que não precisava nem um pouco, como o do Kevin, por exemplo, que pelo menos pra mim só serviu pra deixar ainda mais confuso. E eu acho que muitas vezes ela também se prende muito ao modelo de Ben 10 clássico, o que é legal, porque ela traz muitos momentos de nostalgia, porém também é um tiro no próprio pé, porque às vezes eles acabam exagerando muito, sabe? Mas no geral, a proposta de Omniverse, ela é espetacular. Ela traz um novo recomeço, traz novos aliens, novos personagens, até mesmo um novo visual, e mesmo assim ela consegue manter a essência da franquia e resgata ainda muitas coisas que foram esquecidas. E o final da série, ela consegue entregar um fechamento bem simbólico e emocional pra essa jornada do Ben, já que mesmo diante de caos temporal, colapso de multiverso e de ameaças aí de nível cósmico, o Ben se permaneceu fiel ao seu propósito. E no final a gente tem a cena icônica dele segurando um fucking Big Bang em suas mãos, e depois ele até assiste a criação do seu universo. Mano, é um fechamento incrível. Eu não acho que é um fechamento digno pra Ben 10 como um todo, né, como o Ben 10 Prime ali, porém eu acho que é um fechamento espetacular pra uma série. E, inclusive, né, ela acaba deixando um gancho pra uma continuação, com o Ben, a Gwen e o Kevin e o Hulk se aventurando pelo universo. Porém, é uma pena que provavelmente a gente nunca vai ver isso acontecer. E bom,
bom, eu acho que eu consegui dar uma boa passada por todas as séries da continuidade principal de Ben 10. Eu queria passar por todas elas pra gente entender melhor essa era de ouro aí da franquia, mas confesso que era pra essa passada ser bem mais rápido. Porém, eu fui ali escrevendo o roteiro e acabei me empolgando bastante, querendo me aprofundar mais em algumas coisas. Porém, teve bastante coisa que eu tive que ficar deixando de fora pro vídeo não ficar ainda maior. Então, caso vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos detalhados sobre cada série de Ben 10, explorando mais as questões de bastidores, me aprofundando nas tramas, nos personagens, nos vilões, assim como tem alguns vídeos aqui no canal. Então comenta aí se você quer que eu comece essa saga de vídeos aqui no canal. E bom, com o fim de Ben 10 Omniverse, veio também o fim da Era de Ouro da franquia. Depois disso, a gente só viu a série entrar em uma fase bem mais sombria, e tudo isso por conta do reboot. Mas calma aí, o reboot ele foi sim o último prego no caixão, só que a Cartoon ela já tava dando sinais de que ia estragar tudo bem antes disso. Lembra que no começo do vídeo eu falei que a Cartoon já tava meio assim com a ideia original da série, que ela queria algo mais episódico, engraçadinho, ao invés daquele universo mais complexo que eles estavam querendo apresentar? Pois é, dá pra ver que essa decisão foi afetando cada temporada de Ben 10. No clássico mesmo, ele tem uma estrutura mais episódica, o desenvolvimento dos personagens não é tão marcante assim de um episódio pro outro, mas mesmo assim ele ainda consegue te entregar um universo incrível, você tem finais de temporadas muito bons e você percebe que os personagens eles se desenvolvem bem de temporada pra temporada, além de que a série ela te apresenta tudo isso de uma forma muito boa, então ela teve sim um bom começo e por ela ser o começo de tudo aí de Ben 10, dá pra se dizer que ela é a que menos sofre por problemas. Ben 10 clássico é muito bom ainda até hoje e dificilmente você vai encontrar alguns problemas nele. Só que aí a gente chega na terceira temporada de Força Alienígena, que é aqui que começa a queda ali entre aspas, porque não decai tudo, mas você começa a perceber ali mais intromissões da Cartoon afetando a qualidade do desenho. Como por exemplo, as 2 primeiras temporadas são muito bem vistas pelos fãs. Ela tem aquele tom mais sério, tem uma trama bem mais madura, porém a Cartoon acabou pedindo pros roteiristas trazerem essa vibe mais do clássico, e isso fez a temporada cair bastante. O Ben ele ficou bem mais imaturo, piadista, o orçamento foi cortado, o que não teve quase nenhum alien novo nessa temporada, e várias ideias ali do Duane foram descartadas. E não parou por aí, Supremacia Alienígena também sofreu com pouco orçamento, poucos alienígenas novos foram introduzidos, e aqueles que foram colocados também tiveram um design bem mais ou menos, fora os Supremos que, devido a ser o foco dessa temporada, e eles foram bem mal aproveitados ali. E o Omniverse ele também sofre da mesma coisa, né, na infantilização do visual, de quererem trazer de volta esse tom do clássico para ficar mais atraente para um público mais novo. E a real é que a Cartoon ela sempre quis que o Ben 10 voltasse a ser esse sucesso que ele foi ali no seu início, e para isso ela acabou tentando regredir bastante coisa, como o tom, os personagens, a narrativa, achando que talvez isso aí ia funcionar. Mas a verdade é que dificilmente Ben 10 vai ser um sucesso igual foi ele no seu começo, e não é porque o começo dele é insuperável, mas é porque a gente não tem mais esse fator novidade, que era o que chamava a atenção do público antigamente. A franquia ela devia ter amadurecido junto com o público e não ficar tentando reviver esse passado. E mesmo com esses problemas, todas essas 4 séries, elas são muito boas. Cada uma ali consegue te apresentar a essência desses personagens, tem seus momentos marcantes, consegue mostrar a alma desse universo. Por isso, mesmo com as críticas, os fãs ainda lembram delas com muito carinho. Agora, sobre o reboot, muita gente diz que é um lixo completo. E eu até entendo, porque ela ignora tudo que foi construído antes, ela tira o peso das histórias dos personagens, das transformações, mas eu não posso negar que ela também tem seus momentinhos legais, vamos dizer assim. Tipo alguns especiais ali, que são bem bacaninhas ali, que são os filmes, né, e tal. E também o Vilgax. Eu acho o Vilgax do reboot bem maneiro, o visual dele tá legal, a história dele como assistente do Azimuth eu acho bem bacana também. Inclusive, a gente tem até um episódio ali em que o Ben vira um alien da raça do Vilgax, que foi legal de ver essa parada aí. Mas isso são as únicas coisas positivas que você consegue tirar do reboot. Tudo ficou muito raso, sabe? E eu não acho que a ideia de rebootar a franquia seja ruim, já que daria pra você reiniciar tudo reapresentando conceitos que só foram criados lá na frente, como por exemplo a existência do feedback, que nunca tinha sido mencionada, e é claro que a gente sabe que é porque ele só foi criado em Omniverse, mas com um novo reboot você tem a oportunidade de introduzir esses detalhes, o que poderia ser considerado furo de roteiro na série principal. E o que mais me dói é ver esse potencial que a franquia tinha e como ele foi completamente ignorado. Ben 10 tem uma lore riquíssima, personagens marcantes, um universo gigantesco aí pra ser explorado, e eu assistiria fácil alguns spin-offs aí dessa franquia, como por exemplo um spin-off da Gwen do Kevin. Daria pra fazer algo também sobre o nosso comedor de alien favorito, o Vomax. Daria também pra gente ter algo relacionado ao Professor Paradoxo, que eu acho que tem uma lore bem bacana aqui no desenho. A gente poderia também ter mais coisas sobre bens alternativos, ou quem sabe o maior sonho de todo mundo, uma série animada do Ben 10.000.
o que seria muito foda. E a real é que o problema nunca foi falta de conteúdo, e sim a falta de visão dos caras. Já que a gente pode ver que Ben 10 ganhou várias fanfics aí que fizeram vários sucessos aí entre os fãs, como por exemplo o Carnitrix. E o Ben 10 ele é uma franquia que é muito amada e ele sim pode voltar a ser um sucesso como ele era, mas só se deixarem esse universo crescer de verdade, com respeito, com criatividade e coragem de finalmente seguir em frente. E o que a gente pode esperar pro futuro da franquia? Olha, algo que já foi confirmado é que esse ano sai uma história em quadrinhos de Ben 10 lançada pela Dynamite, que é a mesma editora por trás ali dos quadrinhos de The Boys. E tudo indica que essa HQ ela vai trazer uma história totalmente nova, talvez como uma espécie de reboot, mas com respeito aos fãs antigos. E eu curto muito essa ideia de ver o Ben 10 ali nos quadrinhos. É claro que eu prefiro uma animação nova, mas os quadrinhos também é uma forma de contar boas histórias de novo. Mas tá, e agora? E uma nova animação, filme, série? Quando será que sai? Bom, aí infelizmente a gente não tem nada confirmado. A gente só pode teorizar e imaginar o que pode acontecer. E na minha opinião, eu vejo apenas 3 caminhos possíveis. Talvez uma continuação de Omniverse, já que a série termina com um gancho para uma continuação, ou eles também até poderiam, quem sabe aí, explorar um Ben 10.000 nessa continuação, né? Não sei, o sonho é de todo fã, né? Mas talvez o problema dessa opção aqui é que eles dificultariam a entrada de um novo público, já que quem nunca viu Ben 10 pode acabar não ter interesse em assistir essa nova série. E também tem o próprio Duncan que já deu a entender que eles não pretendem voltar atrás com essa saga, então não sei se essa seria uma opção viável, né? Uma opção que a gente conseguiria ver lá na frente. Aí a gente tem também a opção de fazer um novo reboot, que como eu falei, eu não acho que é algo negativo rebootar a franquia, já que dá pra você reaproveitar inúmeras ideias boas de cada saga e ainda criar algo novo para um novo público. Pra mim o problema é que o reboot foi feito muito mal feito ali anteriormente, por isso ele foi tão odiado, mas até ele você consegue reaproveitar algumas coisas como esse background aí do Vilgax. Agora o resto pode tacar tudo no lixo. O próprio Duncan Haleal já respondeu uma pergunta que um fã fez sobre trazer uma série mais adulta de Ben 10, e ele mesmo respondeu que isso sim pode ser uma possibilidade se a obra tiver uma fanbase mais velha que ainda continua acompanhando a animação. E bom, Invencível tá aí pra provar que isso é sim possível e faz muito sucesso. Inclusive, eu tenho um videozinho aqui de Invencível, depois dá uma conferida. Então um reboot com uma pegada mais séria seria muito bom, assim como foi feito ali em AF. E aí também tem a opção que todo mundo teme, que é uma continuação do reboot, que eu acho que essa é a opção mais assustadora e todo mundo torce para que ela nunca aconteça. Mas é claro que de todas as opções, é que eu acho que tem mais chance de acontecer é talvez um novo reboot para a franquia. E não é que eu não gostaria de ver uma continuação do Ben Prime, eu gostaria muito que isso acontecesse, mas como eu mencionei, essa opção ela tem alguns empecilhos. Já de fazer uma continuação do reboot, eu acho bem difícil. E o que eu vou falar agora é um total achismo meu, tem nada confirmado nem nada. O reboot, obviamente, ele foi pensado como um farm de dinheiro para poder vender brinquedos. Tanto que a primeira temporada mesmo, ela era bem ruinzinha e sem desenvolvimento nenhum. Então se eles quisessem continuar com esse farm, eu acho que já teria uma continuação. Então eu acredito que eles podem sim estar pensando melhor no potencial que Ben 10 pode entregar. Então, ao meu ver, um reboot bem feito seria o melhor caminho para a franquia. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Como você prefere a volta de Ben 10 e qual é a sua saga favorita da franquia? Eu quero muito poder trazer mais vídeos de Ben 10, então caso vocês queiram, deixa aí nos comentários, a gente pode começar uma saga aí analisando cada temporada. Então coloca aí nos comentários se você gostaria que isso acontecesse. Não esquece também de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse, deixar o seu like e obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto, rapaziada.